Uma polêmica que não rendeu tanto quanto Fernando de Noronha, mas que rendeu perdas de milhões de seguidores na internet, principalmente aqui no YouTube. Eu vou comentar sobre a polêmica que aconteceu com o youtuber James Charles e sua amiga Tati Westbrook e saber exatamente o que aconteceu, não entrar em tantos detalhes, mas utilizar deste assunto para pontuar uma coisa muito importante na nossa sociedade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista, dando um começo de introdução um pouco diferente aqui para o canal. E como vocês estão acompanhando no título, nós vamos falar sobre o youtuber James Charles. A história ela é muito comprida, ela tem várias vertentes, ela tem muitas pessoas envolvidas, não só o James e não só a Tati. Por isso eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo da youtuber Karen Bacchini, em que ela conta nos mínimos detalhes toda essa história, todos os nomes, os detalhes. Eu acompanhei o vídeo dela, eu assisti tanto para estar aqui, acompanhei essa história, mas é uma coisa muito grande para eu voltar a estar falando neste vídeo e querer falar de outros assuntos. Pontualmente nessa história, houve uma campanha por parte do Charles em que a amiga dele, a Tati, não gostou muito. Tudo envolvendo uma empresa que produz proteína, vitamina em cápsula, coisas assim mais saudáveis, e que até então o James ele não falaria sobre isso no seu canal, justamente por ele ter um público um pouco mais jovem, entre 12 e 14 anos, segundo o que ele disse. Mas aí houve acontecido no Coachella desse ano e em troca de uma segurança maior do James, ele teria que anunciar a empresa no seu YouTube, o que não foi de muito bom grado pela Tati. Até então as pessoas estavam achando que essa história da Tati estava sendo um pouco chata, digamos assim. Ela estava querendo se aparecer, ela estava querendo chamar um pouco de atenção. Aí ela acabou fazendo um vídeo no YouTube de mais ou menos 40, 45 minutos, onde ela explica um monte de coisa dessa história e fala sobre os assédios provocados pelo James em relação aos homens héteros. O James, eu não acompanho ele em nenhum lugar, eu só sei que ele é maquiador famoso, tem um canal muito grande aqui no YouTube, e que ele já disse em algum vídeo dele que ele tem uma certa atração por homens héteros, que não bate muito, com a questão de tipo, ele é gay, mas ele se atrai por pessoas que não gostam da mesma coisa que ele. Chega a ser até um pouco chato isso. E ela conta, a Tati declara tudo isso no vídeo, depois o James acaba confirmando essa história, aí ele vai fazer um vídeo no canal dele de desculpas pra amiga e a coisa não cola muito. O pessoal acabou falando assim, James, você fez o vídeo, mas sua explicação não foi considerável, você não se desculpou certo com a Tati. O pessoal diz que o vídeo ele foi muito falso. Ele acabou falando, mas ele estava pensando mais no que ele estava perdendo financeiramente do que ele estava perdendo sentimentalmente. O que eu falo sobre este caso? Isso abre um precedente para a gente conversar sobre um determinado assunto que muitas pessoas não falam. Isso não é muito veiculado, principalmente pela imprensa. Eu falo também desse lado jornalístico da história, porque ele acaba não rendendo para o público. Por incrível que pareça, a gente trabalha assim, o jornalista trabalha com a coisa que rende. Se aquilo não rende, esquece, você não vai ver tanto assim na mídia. Você vai ver mais na mídia independente, que busca histórias desconhecidas, que busca um público-alvo diferente do que as grandes massas de comunicação. Essa história, esse assunto sobre o assédio de gays a homens héteros, ou até mesmo o assédio entre a comunidade gay, é um assunto que ele não tem tanta mídia e não tem tanto atrativo assim. Eu não falo assim sobre as outras classes, porque eu também acompanho algumas notícias, acompanho algumas coisas, não sei em relação às outras coisas que acontecem, as outras pessoas. Eu vejo muito as pessoas falando assim, tem certos gays que têm atração por homens héteros, tentam converter os homens héteros. Foi o que aconteceu em relação ao James Charles. Ele tentava
de uma certa maneira, provocar esses caras, provocar quem ele queria e tudo, e ele usava da fama dele pra falar assim, ó, não adianta nada você reclamar porque eu sou mais famoso, ninguém vai acreditar em você. Isso aconteceu com um rapaz que ele se identifica na internet como Gage, I'm Gage, e ele também fez um vídeo pro canal dele. No vídeo não é muito grande e ele não teve tanta repercussão assim no começo, mas que o Gage falava justamente do que tinha acontecido com ele em relação ao James, e que tinha acontecido várias histórias de perseguição, do James ligando, mandando mensagem, ó, eu quero isso, quero aquilo, ordenando algumas coisas pro tal do Gage. O Gage falava que era hétero, mas que tinha curiosidades ao meio LGBT, estava se determinando bissexual, mas ainda não tinha tido nenhuma experiência homossexual, e aí foi o precedente pro James causar o problema que ele causou. O que eu falo disso é que o que eu acompanho tanto de ações quanto de opiniões é que esse tipo de coisa acontece e muito. Você chega numa pessoa, fala, conversa, né? Tem aquele papo, tudo. De repente você parte para uma coisa mais íntima, a pessoa fala não. É a mesma coisa que a gente vê em relação às mulheres. A partir do momento em que você ouve um não, ali você teria que parar a história. Ah, tudo bem, você não quer, então ok. Há certas pessoas, na maioria das vezes, que não aceitam esse não e insistem. E aí você parte para um assédio mais violento, vamos falar da parte física, ou você parte para um assédio mais psicológico, moral, alguma coisa no trabalho, por exemplo, que acontece, que eu já disse aqui também sobre isso, sobre assédio no trabalho, sobre assédio moral, psicológico, físico. Acaba que é um assunto que ele precisa ser discutido porque a gente não tem uma solução nem para um, que dirá para outro que a gente nem fala, não é? E essa história ela repercutiu muito. O James, até onde eu sei, perdeu quase 2 milhões de seguidores no seu canal do YouTube. A Tati conquistou bastante seguidores. E é uma história que envolveu muitos nomes, muitas pessoas que boa parte dos jovens, mais da parte, né, estrangeira, conhecem, e que ninguém imaginava que poderia acontecer esse tipo de coisa neste meio. Eu também parto desse ponto, que é o seguinte: eu não tenho uma convivência muito grande, não convivo com youtubers maiores aqui do site e tudo, por ser um canal ainda pequeno e não ter tantas amizades assim. Só que eu vejo pelos comentários de muitos deles, principalmente em vídeos que eles fazem no seu canal, ou comentários em redes sociais, entrevistas e tudo, que você tem dois lados em relação ao YouTube, para você fazer essa questão de amizade dentro do YouTube. Você tem as pessoas que elas vão apoiar muito você, que elas vão querer você muito na sua vida, que vão fazer collabs, as parcerias, os feats que a gente tem aqui, não por interesse, mas pela amizade. E você tem as pessoas que elas vão fazer amizade com você por interesse, ou elas nem vão fazer amizade, mas elas vão chegar em você, elas vão te cumprimentar, elas vão falar, nossa, eu curto seu canal, que não sei o que, parará. E aí elas vão tirar de você o máximo possível. E é nesse momento em que a gente precisa discernir uma coisa da outra. Quem é realmente que tá te apoiando e quem não tá nem aí pra você. E acontece muito disso. Acontece nos bastidores. A gente não vê tanto isso, a gente vê mais quando você vai atrás da fofoca, do assunto, quando aquilo é noticiado. Porque o youtuber mesmo, ele não vai contar. Ele vai ficar na dele, ele vai ficar super de boa e seja o que Deus quiser. Aí vem os zigs de fofoca, né, os perfis de fofoca, que falam, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já dei exemplos aqui de casos assim, pra dar uma pincelada sobre isso. Polêmicas que a gente teve com a Boca Rosa, polêmicas com a Giovanna Eubank, do caso de Fernando de Noronha, também foi um caso disso. Você não sabe muito bem o que acontece e você tem que entender essa plataforma. Entrar para essa plataforma não é fácil, principalmente se você cresce, você aparece, você conhece outras pessoas e você acaba entrando para esse meio. Voltando na questão do James Charles, pelo que eu percebo, de consequência, ele perdeu muitos seguidores e isso pode acarretar problemas tanto no decorrer da sua carreira quanto a parceria que ele tem com a empresa de cosméticos Morphe, que, para quem não sabe, não acompanha ele lançou uma paleta bem grande de maquiagem, de sombras, né? A paleta é só de sombras, muito grande, parece sei lá o que parece aquilo, o que eu posso comparar, mas é muito grande, pelo que eu já vi de pessoas falando sobre esse produto. Pode ser
acarrete o encerramento dessa parceria com esta empresa. Dizem que ele lutou muito para ter essa parceria, para conseguir lançar um produto no seu nome. Infelizmente, né, meu caro, algumas coisas elas vêm à tona. Se elas não vêm à tona, fica aquela pulga atrás da orelha, fica aquele peso na consciência que depois você vai repensar nos seus atos. E essa história envolveu com outras pessoas, como eu disse, confira depois no vídeo da Karen, e as outras desculpas também não colaram. Então, teve pessoas que acabaram se envolvendo num assunto que foi um assunto anterior, que surgiu e que foi desmembrando, aí chegou no James no Coachella e atingiu a Tati, que era amiga dele. Aí ela foi lá e desabafou, porque o pessoal tava falando dela no Instagram, que ela tinha feito alguns stories e que o pessoal não acreditava no que ela tava dizendo. Ela falou, vocês não acreditam? Então eu vou agora falar sobre isso, vou publicar no meu canal no YouTube. Foi isso, né, gente? Trazendo essa história pra vocês, não deixe, uma dica também, não deixe de denunciar qualquer tipo de assédio que você receba. Por mais que as pessoas possam falar assim, mas você não vai conseguir nada, você não vai conseguir ganhar, você vai sofrer com isso, você vai ter problema. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não se preocupa com o outro, ele só se preocupa com você, com o umbigo, né? O próprio corpo, e é isso aí. E pra você conseguir ter sucesso, conseguir, né, carreira e tudo, as pessoas acabam passando por cima e seja o que Deus quiser. Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. O que você achou dessa história? Se você já tinha ouvido falar dessa história, o que você achou de tudo isso? Qual é o lado que você está dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Toda aquela coisa que eu sempre falo no final do vídeo, né? Acho que vocês estão cansados de sempre ouvir, que é para vocês compartilharem o vídeo. Preciso muito desse compartilhamento. Eu ia falar compartilhação, mas tá errado. Desse compartilhamento, do joinha, que ajuda bastante, joinha pra cima. Se inscreva no canal e também confira as redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.